Bom dia, saúde, irmão, com a paz do Senhor. Tá, vamos começar hoje mais uma EBD, tá? Peço primeiramente que você feche seus olhos, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus venha nos abençoar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nos encontramos, Senhor, na Tua presença, Pai amado, participarmos dessa aula, Pai amado, da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Deus, toma teus servos e tuas servas que estão em casa, Pai amado, para aprender a sua palavra, Senhor. Deus, abençoa a minha vida, Pai, que joga toda barreira, todo impedimento por terra, Senhor. Senhor, que a sua palavra venha entrar, Pai amado, em nossas mentes e em nossos corações. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Hoje, continuando o tema da nossa lição, né, o Sermão do Monte, nós vamos chegar agora no capítulo 6, que vai tratar sobre a oração, né? Jesus ensinando ali aquele modelo de oração, e por duas vezes o Senhor ele menciona esse modelo de oração, né? Ele menciona esse modelo de oração em Lucas 11 também, que diz que aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E ali no Sermão do Monte, quando o Senhor ele senta ali com toda aquela multidão ali e começa a ensinar, e alguns desses ensinamentos nós estamos ministrando aqui na nossa EBD, chegou dado momento que ele ensina a orar. Vamos ler, por favor, em Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia, por favor, porque na lição ele resume, ele lê só do 9 ao 15, mas eu quero fazer uma leitura completa. Mateus capítulo 6 diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em ruas, de pé nas ruas, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, uma pausa aqui na nossa leitura. Então, aqui nós vemos algumas lições já que o Mestre vem nos ensinando, né? A oração é uma parte do nosso relacionamento com Deus que é muito importante. Porque na leitura da palavra, é Deus falando conosco. Agora, na oração, somos nós nos achegando a Deus. É a nossa atitude, é a nossa, digamos assim, proatividade, querendo um relacionamento, querendo estar mais próximo do Pai. Então, e eu devo orar para quê? E eu devo jejuar para quê? Para que outros vejam que eu estou jejuando, para que outros vejam que eu estou orando, para que outros vejam que eu estou dando esmola, Jesus toma muito cuidado, atenta, chama a atenção, digamos assim, daquela multidão, para eles evitarem a hipocrisia, porque o relacionamento com Deus, não é para que os outros achem que eu estou fazendo certo ou errado, ou que os outros vejam o que eu estou fazendo. Tem que ser um relacionamento
sincero, né? Aquilo tem que ser feito de forma, né, voluntária e com real propósito de adorar a Deus, de estar mais próximo de Deus, de se relacionar com o Pai. Então, nesses primeiros versículos, quando o Senhor vai, digamos assim, introduzir esse modelo de oração ali, ele já começa a chamar a atenção daqueles homens e daquelas mulheres para isso. Olha só, não sejam hipócritas, né? Quer orar? Vai para o teu quarto, né? Para o teu aposento, porque o teu Pai que te escuta, né, em oculto, ali no secreto, ele vai te recompensar. Porque se você faz alguma coisa em público, seja dar esmola, né, orar ou jejuar, o que for, você já tem seu galardão dos homens. Mas é esse galardão que nós queremos? É isso que é importante para nós? Né? As palmas dos homens? Ou realmente, né, um relacionamento sincero e íntegro com Deus? Né? É isso que nós devemos buscar. Aí no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí aqui nessa oração há digamos assim, uma discussão, né? Se isso aqui é um modelo de oração ou se devemos repetir essa oração, né? Orar ela na sua plenitude, né? Palavra por palavra, digamos assim. E no versículo 7, antes de ele ensinar a oração, está a resposta disso. Porque ele fala, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como os gentios que pensam por muito falarem, serão ouvidos. Né? Então aqui é por muito repetir isso aqui que eu vou ser ouvido por Deus? Não. Aqui Jesus está ensinando alguns princípios. Né? Lembra que eu estou falando sempre na escola bíblica dominical que Deus nos ensina que através de princípios. Em cada exemplo que Ele nos dá, em cada parábola que Jesus ensina, em cada mandamento da lei, ali está, né, um princípio ao qual Deus quer que nós venhamos a seguir e obedecer. Né? Então aqui qual o princípio que Ele quer? Sem vãs repetições. Né? Não é por muito falar. Ou seja, expressa realmente o que está no seu coração. Seja algo sincero. A minha oração não tem como ser igual à sua oração, porque o meu coração não é igual ao seu coração, a minha mente não é igual à sua mente e a minha vida não é igual à sua vida. Você está passando por um momento diferente do meu. Então, na hora de nós dobrarmos o joelho, não tem como nós fazermos vãs repetições, orações prontas. Não, nós vamos expressar o que está em nossa mente e em nosso coração. Né? Nós vamos abrir aquilo para Deus. E a oração, né, Deus sempre nos coloca que isso é importante. A gente vê que Jesus, por vezes, ele tinha o seu momento de oração com o Pai. Por vezes, ele falava para os discípulos, permanecer aqui que eu vou orar. Né? Então, nos ensinando e nos mostrando que esse momento de relacionamento com Deus é de grande valia, é muito importante. Né? A gente vê em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Né? A gente vê em Abacuque, ele subindo ali, né, a torre de vigia e clamando, esperando uma resposta de Deus. Né? A gente vê Moisés ali, diante do mar, ele, antes de tocar o cajado na água, ele olha para os céus, né, e clamando a Deus, e o Senhor fala, Moisés, por que clamas a mim? Né? Então, ou seja, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos clamar ao Senhor. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir. Aí a gente entra aqui no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então quem nos recompensará? É Deus, né? Como eu já falei aqui, nós não precisamos orar, né, pelas ruas. Devemos viver em constante oração? Sim, né? Em Tessalonicenses nos ensina, né? Orai o quê? Sem cessar. Ou seja, eu estarei sempre orando. Você sempre estará com uma vida de oração, né? No ônibus, no teu carro, né? Não necessariamente você ali vai precisar fechar os olhos, dobrar o joelho. Por vezes você vai estar ali, né, em pensamento ali, conversando com Deus, né? E isso que é viver uma vida de constante oração, né? Lógico que devemos ter o nosso momento ali particular com Deus, né? De entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta ali, dobrar os nossos joelhos, ter um momento com Deus. Isso é de suma importância para um relacionamento. Assim como um relacionamento, digamos, conjugal, né? Ele necessita do diálogo do esposo com a esposa, do momento do esposo com a esposa, assim é o nosso momento com o nosso Senhor, né? A igreja é a noiva de Cristo. Então nós precisamos ter esse relacionamento com o nosso mestre. A oração, né, nós podemos dividir ela em três sistemas aqui, tá? No primeiro, o que ele nos ensina? Petições concernentes que as coisas espirituais, né? Ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o que? O teu reino, né? Isso em primeiro, ou seja, qual princípio ele está nos ensinando aqui de priorizarmos o que? O reino, né? De pedir o que? O reino de Deus, de Pai nosso que está no céu, né? O que está nos ensinando aqui, né? No Antigo Testamento não havia essa forma, né, de se chamar o Senhor, né? Ele era o Senhor dos exércitos, ele era Rei dos reis, ele era o Senhor dos senhores, né? Ele era o Jeová Shalom, Jeová Jireh, né? Então ele é o nosso El Shaddai. Então a gente no Antigo Testamento não chamava o Senhor de Pai. Quem nos introduz essa forma é o Senhor Jesus, né? Porque ele é o Filho de Deus, ele é a porção de Deus, né, que encarnou, veio ao mundo para morrer por nós. Então ele nos introduz isso, e ele nos diz que nós somos filhos por adoção, né? Quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós obedecemos a sua lei, né? Quando nós vivemos na plenitude da palavra do Senhor, nós ganhamos o direito de ser o quê? Filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas, agora nós somos filhos e nós temos esse direito, né? Porque quem não está nos ensinando a chamá-lo de Pai é o próprio Deus. Ó, quando orares, faças dessa forma: Pai nosso que está no céu. Ou seja, trazendo o quê? Um relacionamento mais íntimo com Deus, né? E ele vai falar de santificado seja o teu nome, né? Porque o Senhor, ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Então, Deus, ele sempre zela que pela sua santidade, pela sua pureza, né? E nós não podemos chegar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Nós precisamos ter uma reverência diante de Deus, porque ele é puro, porque ele é santo, porque ele é reto. Venha a nós o teu reino, priorizando o reino de Deus. No segundo momento ali da oração, na segunda parte, ele faz petições concernentes às coisas, né, materiais.
Ele vem aqui, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós vamos falar isso aqui com mais detalhe, que eu estou falando de forma mais resumida, tá? Na terceira parte é a doxologia, né? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, né? A forma de conclusão ali, geralmente de um hino, né? De uma oração ali, você exaltando o nosso Senhor, o nosso Deus. Introdução. Embora curta a belíssima oração do Senhor, também conhecida como Pai Nosso, ou oração dominical, contém farto material de instrução bíblica e teológica. Há muitos se divide as opiniões acerca de ela ser uma oração para se repetir tal como o mestre ensinou, ou se constitui apenas um roteiro, ou esboço, que os crentes devem utilizar como forma de orientação dos seus devocionais particulares ou na liturgia de um culto. O fato mais importante é que o mestre orava e, com seu exemplo e suas palavras, ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo, tanto na forma quanto no conteúdo. Filiação divina, reconhecimento da santidade e vinda do reino. Paternidade celestial. O Antigo Testamento registra pouquíssimas ocorrências em que Deus é, de forma inferida ou textual, chamado de Pai. A novidade trazida pelo Senhor é a forma íntima como não apenas ele se dirige ao Pai, mas também sua abertura a cada um de seus discípulos, para que possam dirigir-se ao Criador da mesma forma. Ainda que reconhecendo sua grandeza e transcendência que estás nos céus, o Mestre demonstra que o Pai não está longe, pois é nosso. Aqui, na introdução e nesse primeiro tópico que lemos ali, nós percebemos aquilo que eu já tinha comentado com os irmãos. O propósito dessa oração ali que Jesus ensina, né, é que aquilo realmente seja um modelo, né, a seguir. É como se fosse só um croquis ali do que a gente deve orar, o que a gente deve priorizar nas nossas orações, né? Mas eu não devo repeti-la, né, de boca para fora, porque eu não expresso o meu coração, eu não expresso um relacionamento com Deus. E a gente vê que uma das missões de Cristo, né, foi justamente o quê? Rasgar o véu, né? Mas por que rasgar o véu? Para que eu consiga chegar a Deus de qualquer forma? Não, para que eu consiga chegar a Deus, sim, porque Ele queria trazer um relacionamento mais íntimo conosco. A gente percebe que Deus não criou o mundo, não criou o homem para que o homem vivesse sem Deus, para que o homem vivesse sem essa ligação, sem essa intimidade com Ele, né? O que infelizmente ocasionou isso foi a desobediência do homem, o pecado de Adão e Eva. E aí eles foram expulsos do Jardim do Éden. E aí começou a vir a contenda sobre a vida deles, né? Eles têm filhos ali, né? Um mata o outro. Por quê? Porque o pecado fica à porta do coração do homem. Mas à frente a gente vai falar também de tentação. Mas Deus sempre nos mostra que Ele quer o quê? Um relacionamento íntimo conosco. Ele quer, de fato, estar próximo a nós. Então, quando o Senhor, Ele vem, né, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, se relacionando com homens ali, pessoas simples, Ele operando milagres, né, e ensinando o valor da oração. Os discípulos, eles falam, Senhor, os discípulos de João oram, nos ensine a orar. Por que eles viram que era importante orar? Porque eles perceberam que o Senhor orava, né? Enquanto preparava essa lição ali, um dos comentaristas que eu ouvi, ele deu um exemplo importante. Ele falou, engraçado, talvez os discípulos perceberam que eles oravam 5 minutos e em 5 horas eles não faziam nada. Eles tentavam expulsar um demônio e não conseguiam. Então,
eles perceberam que Jesus orava 5 horas, né, talvez, e em 5 minutos resolvia tudo. Em menos de 5 minutos ele cessava uma tempestade, ele alimentava uma multidão. Então eles perceberam, poxa, eu preciso aprender a orar, porque eu preciso ter também essa oportunidade de ver os milagres acontecerem. Então aqui, como eu já falei no início, o Senhor nos trouxe esse relacionamento mais íntimo com Deus, né, de tal forma que nós ganhamos o direito de sermos chamados também filhos de Deus, né, de chamá-lo ele de Pai, né, não somente de Senhor, né, não, porque no Antigo Testamento não era, digamos, uma reverência a Deus ali, um relacionamento íntimo. Era mais medo do Senhor do que propriamente um relacionamento de respeito para o Senhor. Por vezes eles desrespeitavam a lei do Senhor, por vezes nós vemos ali até que eles tiveram que passar por cativeiros ali, por quê? Por conta da desobediência. Por vezes o Senhor tinha que punir a nação de Israel, e a lei era dura. E a lei, né, realmente era... A lei muitas vezes dizia que era olho por olho e dente por dente, né, digamos assim. Então, mas aquilo não moldou o povo de Israel a ser obediente. A gente por vezes vê que o Senhor tinha que levantar um profeta, né, para despertar o povo, a trazer a obediência. Em Malaquias mesmo o Senhor dá um puxão de orelha neles e fala, olha só, vocês me chamam de Senhor, e onde está essa obediência? Onde está a minha honra? Então, a gente vê que eles chamavam, era de boca para fora. E não é esse tipo de relacionamento que Deus quer, né? Hoje a gente está ministrando sobre oração, mas para começar uma oração com Deus, que é um ponto importante ali para um relacionamento, que é o diálogo, né? Meu para com o Pai, meu para com o Senhor. Mas se eu não tiver intimidade com Deus, como eu vou orar? Se eu não priorizar o Senhor, como eu vou dobrar os meus joelhos? Né? Então que nós possamos ficar atentos e despertar para esse importantíssimo momento, que é o momento da oração. A santidade do nome divino. A santificação do nome do Pai não é alguma coisa produzida pelo suplicante, ou seja, a santidade é intrínseca ao nome do Criador, conforme o entendia a cultura judaica. O nome de Deus era inseparável da sua pessoa. Sendo santo, o nome do Pai cabe a quem se dirige a ele, respeitá-lo. A santidade, né? Nós vemos a palavra do Senhor nos ensinando que Ele é santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos, né? Então a gente vê que até no tempo da lei, ali o sacerdote, né, era o único que podia adentrar ali no santo dos santos, né? A gente vê que dentro da estrutura do tabernáculo ali, né, ele tinha que lavar suas mãos, ele tinha que entrar ali verdadeiramente de forma pura, né? E nós, como nós não chegamos a Deus? Porque Ele é santo, né? Naquela sarça ali, Moisés, ele, digamos assim, chama a atenção de Moisés e fala, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás pisando é santa. Então a gente vê que Deus, ele zela por esse momento, ele zela pela santidade, porque ele sabe que se nós chegarmos a ele de qualquer forma, nós não seremos ouvidos, né? Antes, seríamos até fulminados, né, se chegássemos ao Senhor de qualquer forma. Então, a sua santidade, né, é algo que deve ser zelada, deve ser respeitada por nós, né? Nós temos que tomar o cuidado para não entrar no movimento de inovação, né, nas igrejas do século aí, do presente século, século 21, e achar que podemos chegar a Deus de qualquer forma, né, e tratarmos a Deus de qualquer maneira. Não,
Não devemos. Devemos sim dar a Ele o verdadeiro respeito, né? Devemos zelar pela sua palavra, devemos zelar pela sua santidade, né? A gente percebe que em Êxodo 20, né, ele fala só, não usarás o nome do Senhor em vão. Eu não devo usar o nome do Senhor de qualquer forma. E usar o nome do Senhor em vão significa muitas vezes eu usar o nome do Senhor e não estar numa postura adequada para usar o nome do Senhor. A gente percebe que na sua palavra ele diz que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. E ele fala, afastado de mim, nunca vos conheci. Ou seja, o que isso quer dizer? Que durante todo aquele tempo que aquela pessoa estava vivendo, usando por vezes o nome do Senhor, mas o Senhor não conhecia aquele interlocutor. Não conhecia aquela pessoa que se achava um instrumento de Deus. Então o que acontece? Aquela pessoa a todo tempo usou o nome do Senhor de que forma? Em vão. Então usar o nome do Senhor em vão não é só simplesmente falar o nome do Senhor de boca para fora. Não. Muitas vezes eu falar o nome do Senhor, usar o nome do Senhor, mas estar vivendo uma vida de hipocrisia, né? Eu estar pregando uma coisa e vivendo outra. Isso também é usar o nome do Senhor em vão. A vida do reino e a vontade divina. A primeira súplica é definidora e norteia todo o restante. É importante notar que ela diz respeito à realidade divina e não terrenal. Pedir ao Pai, cujo nome é santo, e a quem não se deve dirigir a palavra, se esta não corresponde à intenção, para que o reino dele venha. Não contempla apenas um desejo escatológico ou de uma vida futurística. O complemento do que se está suplicado revela claramente que se aspira que a vontade do eterno Deus seja feita aqui, onde os seres humanos exercem sua vontade própria, tal como ela é realizada no céu, onde a vontade do Criador é ordem vigente e situação em curso. E a prova do que o suplicante quer exatamente, isto é, se em sua própria experiência de vida, no dia a dia, ele permite que a vontade divina seja prevalente. Aqui é outro tópico muito importante, né, que ele fala, ele nos ensina, né? Venha a nós o teu reino. Né? Então eu começo chamando o Senhor de Pai, mostrando o relacionamento. Mas eu chamo ele de santo, porque eu reconheço que é um relacionamento, mas só que ele é um Senhor. Né? Ele é santo e eu também devo ser santo para chegar diante dele. E o que eu devo priorizar nesse relacionamento? O que eu mais devo ansiar na minha vida? Venha a nós o teu reino. Né? O reino só na questão escatológica, do lado, o fim, não. Venha a nós no presente, no momento, venha a nós o teu reino, né? Venha a nós a sua justiça, venha a nós a sua presença, né? Nos contemple com a sua glória, com a sua majestade. Eu quero estar dentro do seu reino. Aí ele complementa no seguinte versículo, deixa eu voltar só um pouco aqui. Ele vem aqui, ó. Venha a nós o teu reino. Aí ele continua, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Porque eu quero o reino do Senhor, porque eu quero estar no centro da minha vontade, não, porque eu quero a vontade do Senhor. Então venha a nós o teu reino, venha o reino de Deus, né, que ainda no presente século, que ainda vivendo ainda como criatura carnal, né, nesse mundo, mas eu esteja nesse mundo, digamos assim, só de corpo presente, porque o meu espírito faz a vontade do meu Pai. O meu espírito está ligado com as vontades do reino de Deus, né? Eu não sou um cidadão mais comum, eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um cidadão dos céus. Então, por isso que nós devemos clamar, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu já falei, o Senhor não fez o mundo para viver sem Ele. Por isso que o mundo está em colapso. Por isso que o mundo a gente vê a cada momento que a gente liga uma TV, a cada momento que a gente lê uma notícia, muitas vezes a gente se espanta. Senhor, por
por que isso, por que aquilo, porque o mundo deixou a vontade de Deus de lado, o mundo deixou o reino de Deus de lado, o mundo prega a sua própria justiça, suas vãs vontades, né? E o Senhor permite que tais coisas aconteçam. Então que nós possamos clamar, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Paulo disse o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Cristo verdadeiramente possa viver na sua vida. É engraçado isso. Poxa, mas eu sou um ser vivo. Eu sou um ser humano. Eu tenho vontades, desejos, anseios. E não posso mais viver mais eu. Cristo tem que viver em mim. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo novo se fez. Você agora é uma nova criatura que nasceu da água, que renasceu do Espírito. Então, que nós possamos clamar ao papai, né, ao Abba Pai, digamos assim, que o seu reino seja estabelecido em nossa vida, que a vontade dele, né, seja priorizada em nossa vida, né, entregando isso ao Senhor. Na oração em que Jesus estava orando ali no Getsemane, ele clama isso. Ele sente ali o momento, ele sente que está chegando o momento da crucificação, e ele fala, Senhor, afasta de mim esse cálice. Na sua humanidade, ali na sua parte carnal, falava, Senhor, afaste de mim esse cálice. Senhor, mas todavia, seja feita a tua vontade. Por vezes, né, a gente vai clamar com Jesus, Senhor, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim o coronavírus, afaste de mim a nuvem de gafanhotos, afaste de mim a peste, afaste de mim a guerra, afaste de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. O que Deus estabeleceu para acontecer na terra vai acontecer, tem que acontecer. O que eu devo fazer é isso, clamar ao Pai que o seu reino venha se estabelecer em nossa vida, que seja feita a vontade dele. Agora ele vai falar um pouco sobre o alimento, o perdão mútuo e o livramento. O alimento necessário tanto para hoje quanto para o amanhã. De acordo com os melhores especialistas da língua grega, a expressão epiousios, cada dia, contém 3 possibilidades de significação: pão necessário, pão diário e pão de amanhã. Desta maneira, o primeiro pedido, referente à realidade e necessidades terrenas, tem um sentido bem mais profundo, pois leva em conta tanto aquilo que é urgente quanto o que é necessário, e até mesmo o desejo maior do discípulo, qual seja participar da grande ceia naquele dia. O pão de cada dia, pedido para agora, é nesse caso um desejo escatológico, de que venha a plenitude do reino, conforme pedido na primeira súplica referente à realidade divina. Então, aqui ele começa a nos ensinar pelo que a gente deve clamar, né? O pão nosso de cada dia, né? Na visão carnal, ele nos ensina que devemos pedir o quê? O pão nosso de cada dia, né? Essa expressão grega ali, epiousios, ela, né, é um adjetivo ali que ele vem ligado à palavra pão, né? O substantivo pão, né? Digamos assim, a cada dia, né? Nós vamos falar na próxima aula sobre ansiedade, sobre a ansiedade em si, né? Que ele vai discorrer no próximo tema próximo tópico ali do Sermão da Montanha, após ele ensinar a oração. O pão nosso de cada dia. Então, eu devo pedir um alimento necessário para hoje quanto para amanhã. Nós precisamos aprender a viver, né? Tem o cunho escatológico aqui também, né? Que o Senhor, ele é o pão que desceu do céu, né? A gente vê que lá no Egito ainda, os hebreus ali, quando saem do Egito ali para o deserto, buscando Canaã, né? Por vezes ali, o Senhor descia do céu aquele maná e falava para eles, ó, não guarde para o dia seguinte. Ou seja, verdadeiramente confiando na provisão do Senhor, confiando no nosso Jeová Jireh, né? No Deus que provê. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Me dá minha porção de hoje. Amanhã me dá
o Senhor me dará a minha porção amanhã. Isso aqui também está em confiar no Senhor. Não que não devamos sonhar, né? Nos preparar para um futuro, né? Ter objetivos. Sim, você tem que ter isso, né? O Senhor nos ensina a isso também, né? Ele nos colocou na terra para quê? Para crescer e para multiplicar. Então, para crescer, tem que ter um planejamento. Ele nos ensina ali que Jesus, né, em uma de suas parábolas, que antes de alguém edificar um edifício, ele primeiro deve sentar e fazer planos para ver se ele vai conseguir concluir aquela obra. Senão, no final, ele vai passar uma vergonha. Então, o Senhor não está falando isso. Ele está falando no sentido, olha só, você deve clamar pelo pão de cada dia. Eu vou te dar uma porção hoje, eu vou te dar uma porção amanhã. Você confia simplesmente em mim, porque eu vou te abençoar. O Senhor vai nos honrar? Sim. O Senhor vai nos abençoar? Sim. Eu não posso ficar no desespero, porque se eu não tomar cuidado, o diabo vem e semeia uma semente no meu coração. Me abre uma porta falsa, né? Me abre uma porta que parece bonita, mas que por trás ali está um escândalo. A gente vê hoje quantos homens aí, né, tiveram até boa posição, digamos assim, né? Governadores, pessoas que eram para ser líderes aí da nação, eram para ser pessoas exemplares, estão envolvidas em escândalos, né? São milhões, são bilhões de reais aí, são bens, né, conquistados através da corrupção. Agradou a eles por algum momento? Sim. Em algumas festas eles estavam sorrindo? Sim. Mas depois que são presos, e o que vem? Né? Vem o desprezo, vem a vergonha, porque eles são seres humanos também, né? E o adversário também tenta esses homens, e o Senhor também quer salvar a vida desses homens. Mas por que eles se perdem? Porque não sabem esperar o pão de cada dia. Não confiam no Senhor e tentam andar com suas próprias pernas, né? Aí, não vivendo no princípio da palavra do Senhor, se perdem. E eu e você também corremos esse risco. Se deixarmos o nosso coração, né, guiar a nossa vida, a gente corre o risco de pecar. Porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele vê uma situação que está bonitinha, que parece que está tudo certo, e a gente entra. Mas o Senhor vê lá na frente. Ele vê se aquilo é uma porta que ele abriu ou uma porta de escândalo que o adversário permitiu para nossas vidas. Então a gente tem que vigiar quanto a isso. Pedir ao Senhor que o pão nosso de cada dia, o necessário para nós vivermos. Em Provérbios, se eu não me engano, 21 ou 31, ele fala sobre isso, né? O sábio fala sobre isso. Senhor, dê-me o necessário para viver. Não me dê demais para que eu não fique soberbo e acho que não precise de ti. Mas não me deixe passar necessidade para que eu não precise, digamos assim, tomar de um outro, né? Então nós precisamos vigiar com isso. Pedirmos somente o necessário, né? Até na hora de pedir algo, até uma profissão, né? Até para pedir uma casa, um veículo. Por que eu quero isso? Para quê? Pare e pense um pouco sobre isso, né? Qual o princípio que está ali por trás? Que é porque fulano, alguém trocou de carro, quero trocar de carro? Porque alguém se mudou para um lugar um pouco melhor e eu também quero? Não. Se o motivo for esse, está errado. Eu quero conquistar isso aqui para mostrar para alguém ver, para pisar em alguém. Isso está errado. Aí o adversário vai semear em seu coração, pode até arrumar uma forma de você conseguir isso, mas você vai estar indo para o inferno. Porque o seu coração está corrompido, né? Que possamos ter a pureza, né, de coração, que possamos verdadeiramente sermos aquele crente lá dos primeiros versículos ali do Sermão do Monte, né? Pobre de espírito, né? Que tenha compaixão, né? Que possamos estar atentos a isso, né?
Como eu falei naquela aula, pobre de espírito não é seu pobrezinho, seu coitadinho, não. É reconhecer que eu preciso, acima de tudo, da presença de Deus na minha vida. Perdão divino e perdão no relacionamento interpessoal. As bem-aventuranças precisam ser lembradas nesse ponto, pois elas mostram claramente a forma ou perspectiva segundo a qual os filhos do reino veem todas as coisas. Assim, o que parece ser uma condição para ser perdoado por Deus é, na verdade, uma expressão do comportamento de quem encara as ofensas, insulto e até agressões, de forma perdoadora. Justamente por ter aprendido com o Pai é que os filhos assim se comportam e, por isso, dirigem-se ao Senhor desta maneira. Uma vez que o Mestre estava ensinando aos discípulos, mas considerando também uma audiência maior, e nesse caso, especificadamente os fariseus, pelo fato de a piedade judaica possuir um conceito de perdão bastante restrito. Tradicionalmente, era apenas 3 vezes que se deveria perdoar uma ofensa. Pedro amplia para 7, tentando ser mais generoso. Cristo, então, depois de ensinar a oração, aí sim considera a justiça dos fariseus e afirma ser uma condição para obter o perdão divino, exercer a misericórdia e perdoar as pessoas. Então aqui nesse versículo, vamos só voltar aqui na leitura. Então, estamos no versículo 12, né? Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Então, quantas vezes eu devo perdoar? Por vezes a nossa natureza carnal, a gente talvez faça a mesma pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Né? Que era um número considerado ali a perfeição ali para o judeu. Ele falou 7 ou se não? 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Até quando? Até a eternidade. Até a eternidade você deve liberar o perdão. Porque na continuação do versículo, quer ver? No 14. Aí aqui ele continua no 14. Ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Engraçado que parece aqui digamos assim, uma moeda de troca, né? Eu devo perdoar ele quantas vezes? Aí lá no versículo 14 ele complementa. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Engraçado que o perdão, quando eu libero o perdão, na verdade quem é liberto sou eu. Se eu não liberar o perdão, poxa, mas ele que pecou contra mim, foi ele que falou mal de mim, foi essa pessoa que furtou-me, que roubou-me. Não, mas você deve perdoá-la. Porque se você perdoar eles, o Senhor, o Pai, também te perdoará. Porque se eu não libero o perdão para você, para eu não liberar o perdão para você, vamos colocar aqui uma situação que você comete uma falha, eu cometo uma falha contra você, vamos colocar o exemplo contrário, né? Eu cometo uma falha contra você, aí eu reconheci que eu errei, poxa, errei contra meu irmão. Aí eu vou lá e peço perdão para você, e você, não, tá perdoado não. Então o que acontece? Eu, na condição de que errei contra você, reconheci o meu erro e fui até você pedir o perdão. Mas só que você não liberou o perdão. Então agora quem é o culpado diante de Deus? Você. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque aí você está se mostrando que você está puro, que o seu coração está limpo, né? Então, não tem como eu ir para o céu sem falar com você. E não tem como você ir para o céu sem falar comigo. No céu não haverá pecado. No céu não haverá espaço
para rixas, para brigas. Não haverá espaço para isso. Então, que possamos liberar o perdão agora. E ele está ensinando isso em que contexto? No contexto de uma oração. Senhor, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor está te ensinando, só quando você orar, peça perdão. Quando você orar, peça perdão pelas suas dívidas, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelos seus atos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia também nos ensina que aquele homem que diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. Então, por isso é de grande importância, de grande valia, né, eu sabendo que o Senhor é santo, eu preciso, quando me chegar diante dele, estar com as minhas vestes puras, estar com as minhas vestes brancas, né? Para quê? Para que o meu clamor chegue aos céus, para que a minha oração seja ouvida pelo meu Senhor. Então, que nós possamos verdadeiramente estar com nossos corações limpos, estar com as nossas mentes retas diante do nosso Deus. E liberar o perdão, como eu falei, você também está sendo liberto. Quando Jonas ali foi pregar para Nínive, né, quem mais foi cuidado e tratado naquela ocasião não foi somente o povo de Nínive que se arrependeu diante daquela pregação. Que eu posso dizer que quem pregou ali, porque se você pegar pelo discurso de Jonas, ele deveria percorrer mais tempo ali pregando, a própria Bíblia nos diz isso, ele pregou rapidamente, arrepender, Senhor quer perdoar vocês, e pregou de qualquer forma e saiu fora. Na verdade, quem pregou ali foi Deus. Porque eu imagino ali o povo de Nínive, né? As suas aldeias eram estabelecidas próximo à fonte de águas. Então imagino ali o povo de Nínive olhando para a praia ali, vendo um peixe gigante cuspindo um homem. Poxa, que homem é esse que veio de dentro do mar? E quando ele começa a pregar ali, eles se arrependem. Quem fez o maior milagre ali foi o próprio Deus, que fez ele ser cuspido na areia ali, né, saindo da boca daquele grande peixe. Então, e quem mais foi tratado ali foi o próprio Jonas. Era Jonas que precisava liberar o perdão para o povo de Nínive. Então Deus reconheceu que esse homem precisa ser tratado. Vou prová-lo, né? Eu vou prová-lo para que ele reconheça que ele precisa, né, mudar a sua mente, mudar o seu coração. E muitas vezes nós precisamos passar por algumas situações, né, sermos às vezes até cuspidos de dentro da boca de um grande peixe, passar por alguns apertos para que nós venhamos a reconhecer que nós precisamos mudar, que nós precisamos liberar o perdão. Livramento que é. A tradução literal desse texto dá uma ideia bastante negativa. Todavia, especialistas da língua grega defendem que uma tradução melhor revelaria que o que se quer dizer aqui é algo como: não permitas que caias nas mãos do pecado, mas o sentido não é ser livrado da tentação em si, mas a última petição refere-se a não permitir que o suplicante caia em pecado, sucumba à provação e assim aparte-se de Deus. Aqui chegamos ao final ali desse modelo de oração e por fim, mas não menos importante, né, o Senhor nos ensina o quê? A pedir, digamos assim, uma forma de livramento da tentação, né? Ali na tradução literal diz, não nos induza à tentação. Mas vamos ler 2 versículos aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio
sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também que o escape, para que a possais suportar. Tiago, vamos lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Diz aqui: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a tentação ela não provém de Deus. A gente vê que Jesus foi levado ao deserto ali, depois de jejuar 40 dias, e foi tentado por quem? Pelo adversário. O Senhor, ele nos prova, né? Como eu falei até no exemplo de Jonas. Deus estava provando Jonas, né? Deus ali ele tentou correr naquele navio, ele envia ali uma tempestade, ele é lançado ao mar, ele fica no ventre da baleia, é cuspido ali naquela praia, né? Prega de qualquer forma ali, em desobediência para com o Senhor. Deus vai e trata ele também naquela árvore. Então a gente vê Deus provando Jonas. Deus provou Abraão, né? Pedindo ali o seu filho, aquilo que era mais precioso para ele. Então ele mostra que realmente o que era mais precioso para ele não era a bênção do Senhor, mas o abençoador, né? Ele mostra que ele estava disposto a abrir mão daquilo que Deus o tinha dado, mas com a certeza de que Deus não tomaria aquilo porque era promessa de Deus, né? Então a gente percebe que nesses versículos aqui que Jesus está nos ensinando, né, a tradução correta ali do não me induza, não me deixar cair ali, né, na tentação. Porque o que diz em Tiago? Olha o que diz em Tiago, ó, no 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Né? O que é uma tentação? Né? É algo que me encanta, mas vai me fazer mal. É algo que é errado, que me encanta. Se eu for em direção àquilo, eu vou cair. O diabo vai me derrubar. Eu vou sair da presença de Deus. Isso que é a tentação. A aprovação não. É algo que vem para me provar, para me testar e para que eu me provocar, digamos assim, um crescimento. Quando a gente faz uma prova na escola, uma prova de habilitação, né? Você testou, você estudou um assunto ali, você passa por uma prova e se for aprovado, você vai passar de ano, você vai conquistar um diploma, né? Você passa ali pela autoescola ali, você aprendeu a dirigir, legal, né? Passou lá pela prova teórica, aprendeu a dirigir, depois você vai ficar o quê? Habilitado, né? Você vai estar habilitado o quê? A conduzir um veículo. Então, a prova ela vem para isso, para me aprovar, me permitir um crescimento, me habilitar a uma condição, a uma próxima fase, digamos assim. Então, como diz em Tiago ali, o Senhor não vai me tentar. Quem me tenta é adversário e eu sou tentado pelo quê? Pelo que já está no meu coração, pela uma fraqueza que eu já tenho. O adversário não vai usar para me derrubar uma coisa que eu não tenha inclinação. Vamos pegar a vida de Judá. Olha o perigo. A gente vê em Judá teve um filho que se casou, morreu sem deixar descendente. Pela lei ele tinha que dar o outro filho, ele deu outro filho, morreu sem deixar descendente. Pela lei ele deveria dar outro filho, só que esse terceiro filho era muito jovem e ele com receio de Tamar, né, já ter, de certa forma, dois homens que
tiveram um relacionamento com ela, vieram a óbito, mas não por culpa dela, o terceiro também viesse. Então ele, para zelar para esse filho, falou, não, ele é muito jovem, você vai para sua terra, quando ele tiver na idade, eu dou ele para você. E o tempo passou e ele atingiu a idade, aí falaram para Tamar, ó Tamar, o filho de Judá atingiu a idade e ele não deu ele para você não. Aí Judá vai até a cidade de Tamar. O que Tamar pensa? Vou me vestir como uma prostituta. Me visto como uma prostituta, tenho relação com Judá e vou gerar um descendente. Aí eu te pergunto, Tamar errou? Com certeza errou. Ela foi tentada pelo adversário para tentar manchar a história, porque Judá precisava gerar um descendente. Porque daquela descendência viria o Messias, quando você lê em Mateus capítulo 1. Então, quando a gente percebe esse cenário dessa história, a gente percebe que a gente aprende algo muito importante. A gente aprende que Tamar, ela tenta ajudar com o quê? Quando ela se veste como uma prostituta. Qual a imagem que nós estamos passando para o nosso adversário? Porque o adversário, ele olha para ajudar ele, para a vida dele e fala assim, eu vou tentar ele vestindo Tamar de prostituta. Ou seja, no coração de Judá já estava uma concupiscência, já havia uma inclinação para ter relação com prostitutas. Então a tentação, ela vem de encontro com aquilo que já está em seu coração. Eu tenho que ficar vigilante disso, porque quando eu passar por tentações, eu tenho que ficar ligado e falar, poxa, o adversário está me tentando isso aqui. Eu estou sendo inclinado a errar nessa forma. Numa prostituição, num dinheiro fácil, numa corrupção. Aí você tem que, digamos assim, acender uma luz, se olhar no espelho e falar, por que o adversário está me tentando com isso? Eu preciso me tornar mais forte nisso. Eu preciso evitar esse mal. Lembra na última aula? Se seu olho te faz pecar, arranca-o. Se sua mão te faz pecar, corta. Então, precisamos ficar atentos com isso. Qual é a arma que o adversário está tentando me derrubar? Porque a arma que ele tenta me derrubar é a arma que ele identifica que tem grande probabilidade, tem grande chance de me derrubar. Então, aquilo mostra, de fato, uma fraqueza em mim. É algo que já talvez esteja até em meu coração. Que possamos estar vigilantes quanto a isso. É por isso que o Senhor está nos ensinando a clamar. Então, quando eu dobrar o meu joelho, eu devo clamar por isso. Senhor, me livra da tentação. Me livra dessa fraqueza que eu tenho. Né? Me torna mais forte aqui. Porque o adversário vai querer usar isso aqui para me derrubar, para me afastar da tua presença. E aqui vem o final da oração. A glorificação do Pai no final da oração. Primeiro, o reino. A oração termina com o reconhecimento de que o reino é de Deus e não propriedade dos homens. A despeito de muitos, de ontem e de hoje, pretenderem-se donos do reino, ele continua sendo de Deus. Segundo, o poder. Os discípulos serão felizes se, tal como o salmista, conseguirem entender a mensagem de que o poder pertence a Deus. 3. A glória. A glória pertence ao Senhor. Qualquer oferta que venha com essa proposta, por mais sedutora que seja, é diabólica. O Mestre é a expressa imagem dessa glória que pertence somente ao Pai. Daqui a pouco a gente faz a leitura da conclusão, só para a gente fechar a doxologia ali, né? Ou seja, o fechamento de uma oração ali, né? A exaltação do nome do Senhor, né? Que ele fala lá no... Vamos aqui. No finalzinho da oração, Mateus 6. Aí ele fala aqui no versículo 13, né? Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, até quando? Para sempre. Amém. Né? Ou seja, assim seja.
né? Ele faz essa oração e no final ele conclui com isso. Teu é o reino, e o poder, e a glória. Ou seja, ele reconhece que tudo é de Deus. A nossa vida é de Deus. Então, Jesus nos ensinando a orar, ele fala, você começa reconhecendo a santidade de Deus. Você começa reconhecendo que ele é o nosso Pai. E você fecha reconhecendo também que Ele é o nosso Rei. Que Ele tem todo o poder. E que Ele merece toda a glória. Né? Então que possamos exaltar o nome do Senhor. Que possamos reconhecer a importância da oração. Que você possa verdadeiramente pegar essas lições que nós estamos ministrando aqui sobre o Sermão do Monte e colocar em prática na sua vida, né? Porque ali não é o ensinamento de um discípulo, né? Não desmerecendo, né? Mas não é uma carta de Paulo, não, é o próprio Jesus, é o próprio Mestre sentado, né, nos ensinando o que mais tem valor para ele. Então aqui ele nos ensina como orar. Então, né, essas partes assim, eu gosto, geralmente quando Jesus dá algum ensinamento, né, eu gosto de marcar ali na minha Bíblia, porque eu quero que aquilo venha saltar aos meus olhos, porque é o próprio Mestre me ensinando. É uma, digamos assim, uma oportunidade de, embora o Senhor não esteja mais carnalmente presente, mas em espírito, porque Ele morreu e ressuscitou, né, de nós estarmos ouvindo Jesus nos ensinando. Então, que isso possa, né, estar em seu coração, que isso possa estar guardado em sua mente, que isso possa virar algo prático na sua vida, que você venha praticar verdadeiramente esse modelo de oração, né? E concluindo, diz que a oração do Senhor tem uma intenção muito clara: ensinar aos discípulos a não orar como os hipócritas ou como os pagãos. A introdução no versículo 9 demonstra isso. Portanto, os que abraçaram o Evangelho de Jesus e aceitaram sua justiça devem orar exatamente assim. Então, que a gente não venha orar com vãs repetições, que a gente venha orar verdadeiramente expressando, né, rasgando o nosso coração com o nosso Senhor, mas não, né, abrindo mão de reconhecer que Ele é Rei dos Reis, não, de reconhecer que Ele é santo, de reconhecer que Ele é o nosso Pai, né, de pedir a Ele o necessário, né, o pão de cada dia, de liberar o perdão, de pedir perdão pelos nossos atos, né, de pedir para que Ele nos livre da tentação, porque a tentação, né, só, digamos assim, externa aquilo que é uma fraqueza em nós, né? O adversário não vai te tentar com algo que você não tem problema nenhum, com algo que não, digamos assim, que não reluza aos seus olhos. Ele vai botar justamente aquela pedra preciosa que venha reluzir aos seus olhos, aquele pecado, né? Aquela fragilidade que você já tem, né? Que você talvez já tenha caído alguma vez, ou que você tem uma tendência a cair por aquilo. Isso o adversário usa para te tentar. Então, por isso que o Senhor fala, então ore por isso. Ore por isso, porque aqui é uma fraqueza que você tem. Amém? Então reconheça que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos fazer a oração para a gente terminar essa lição. Feche seus olhos, agradeçam os irmãos aí que estão assistindo, né? Que o Senhor possa continuar abençoando as vossas vidas, tá? O nosso pastor não pôde estar aqui hoje na live, que ele teve que ajudar um irmão, tá? Numa situação, mas eu estou aqui, né? Ele me deixou aqui como responsável aqui para abençoar a vida de vocês. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai amado, por essa aula, Senhor, que falamos de algo, Pai amado, tão importante, tão valioso para Ti, que é a oração, né? É o momento que nós expressamos ali o nosso relacionamento com o Senhor, colocamos em prática ali, né, um diálogo com o Senhor. Ô Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, Pai amado, que está aqui
nessa EBD, Pai amado, embora online, mas está no mesmo espírito, ó Pai. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus, ó Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos dar um resto de domingo abençoado na Tua presença, Pai. Abençoa mais o culto de mais tarde, que venha ser um culto de glória, um culto de bênção, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma os que estão enfermos em Tuas mãos, cura, livra de todo mal, repreenda toda a fúria do adversário, Pai. Deus, não nos deixe cair em tentação, Pai. Toma, Pai amado, aquilo que nos torna fraco, ó Pai, nos torna vulneráveis, ó Pai, às ações do adversário. Amado, que o Senhor possa guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, que possamos aprender a liberar o perdão para nossos irmãos, ó Pai, porque no céu não haverá divisão, ó Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, continua nos abençoando, continua nos livrando de todo mal, cessa essa pandemia, cessa todo o mal, Pai amado, contra o nosso mundo, contra o nosso país, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai amado, o teu servo, abençoa a tua serva, em nome de Jesus. Amém.